Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 13. Evangelho de Mateus, capítulo 13. Vamos falar hoje sobre um coração convertido. Evangelho de Mateus, capítulo 13. Vamos ler os versículos iniciais 1 a 9 e depois vamos do 19 em diante, que é uma das parábolas mais conhecidas, que é a parábola do semeador. Jesus estava aqui no início do seu pastorado, no início do seu ministério. Então Jesus falava, a grande multidão, como diz aqui, através de parábolas história, mas histórias que têm um fundo espiritual, tem uma realidade espiritual, que é uma história que quer tocar nos nossos corações. Então, o versículo 1 diz: naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia, estrategicamente, O vento do mar vem das águas, até a areia, e Jesus ficou num barquinho ali à beira-mar, porque aproveitava a posição do vento para que a sua voz alcançasse o maior número de pessoas. E de muitas coisas lhe falou por parábola e dizia: eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves dos céus e a comeram. Uma outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto o solo não ter profundidade, saindo o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra. Graças a Deus, Glória a Deus. E deu fruto a 100, a 60, a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Versículo 18, atendei vós para a parábola do semeador. Todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso é o que ouve a palavra e a recebe, e até com uma alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, então logo se escandaliza. Que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo, a fascinação pelas riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra atentamente, é o que compreende a palavra. Este frutifica e produz a 100,
a 60 e a 100 por um. Queridos, quando nós nos propomos falar sobre esse assunto e trouxemos aqui esta parábola da semente chamado, é porque há coisas, né, que precisamos explicar aqui, né? Primeiro, o semeador é aquele que prega a mensagem do Evangelho, a semente é o Evangelho, o solo são o coração das pessoas. E aqui nós temos 4 públicos, 4 pessoas que estão, digamos assim, sendo confrontadas com a palavra de Deus, mas a reação do coração de cada um é que faz justamente a grande diferença. A grande diferença é a reação do coração de cada uma dessas pessoas que está lá dentro, né? O que vem realmente do coração é o que faz justamente a diferença quando nós estamos sendo confrontados com a palavra de Deus. E nós podemos até dizer assim, o primeiro coração, como Jesus explica no versículo 19, todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, logo vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho, o que nós chamamos aqui do coração displicente, do coração que deixa passar as oportunidades de se ter realmente uma caminhada com Deus. É aquele coração que, sabe como é que é, né? Para ele, tanto faz como tanto fez. E ele vai vivendo a sua vida e vai perdendo as grandes oportunidades de um Deus super generoso. Esse realmente é o primeiro público, aquele que tem um coração displicente, é um coração que nem chega a receber a palavra de Deus, porque logo vem o maligno e arrebata do coração daquela pessoa uma palavra poderosa, uma palavra transformadora, né? Uma palavra que muda realmente vida. O segundo coração é aquele coração duro. Jesus falou aqui do solo, né, cheio de pedras, e diz que esse do coração cheio de pedras, ele até chega a receber a palavra de Deus. E diz aqui, até recebe com alegria. Nós podemos dizer que o coração duro é até o coração religioso, que recebe algo a respeito de Deus, esse coração. Mas não tem realmente profundidade, né? Esse coração não tem profundidade. A palavra de Deus, a semente entra neste coração, mas o solo é tão duro que não cria raiz. Veja bem que é um coração que até recebe a palavra, mas a palavra não tem a profundidade que precisa, que todos nós precisamos na nossa vida para de fato ser transformado. Não tem. E como Jesus explica aqui, né, logo vem o sol. Então, são aqueles que quando chega a angústia,
ou qualquer tipo de perseguição ou tribulação por causa da palavra, então já a palavra não tem efeito. O terceiro coração, né, o displicente, o duro, outro coração materialista. Jesus diz: o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados desta vida neste mundo, a atração, o fascínio pelas riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Ele até aceita fatos concernentes à vida. Até pensa na vida após-morte. Mas, porém, a vida material é muito mais importante do que a vida eterna. A palavra fica infrutífera, porque só pensam nesta vida aqui, são atraídos. Tem um magnetismo nesse coração que ele só pensa nesta vida aqui. Por último, o coração quebrantado, a palavra entra com profundidade e produz real mudança, né? Ou mudança real. É o coração onde a palavra é semeada, ele ouve a palavra, ele compreende a palavra e ele frutifica, ele produz. Uns chegam a produzir 100% da palavra, outros 70%, outros 30%, mas realmente é um coração muito produtivo. É um coração de fato quebrantado. É um coração transformado. Não somente naquele momento, mas é um coração que foi transformado, está sendo transformado, continua sendo transformado, continua sendo frutífero, continua realmente produzindo. E esse é a nossa oração, não é? Que todos nós possamos ter esse coração onde a palavra de Deus nos transforma, nos deixa ser pessoas melhores. Nós precisamos ser melhores. E a palavra de Deus tem um poder transformador tão grande. Paulo usa a palavra dinamite quando ele fala do poder do evangelho. Aquele poder, né, de quebrar realmente um coração duro, de quebrar um coração fascinado por essa vida material, de quebrar de tal maneira, né, de tão grande forma, que o terreno fica propício para ser quebrantado. E nada como um coração quebrantado diante de Deus. Será que o meu coração, seu coração, nosso coração é um coração quebrantado diante de Deus? O que é um coração quebrantado, não é? Pensei assim que um coração quebrantado é um coração convertido, depois limpo, né? E um coração que se torna a morada do Altíssimo. Coração quebrantado é um coração convertido, limpo, e que se torna morada ou habitação do Altíssimo. Então, novamente, um coração quebrantado é um coração convertido, limpo, e que se torna morada, habitação de Deus. Nós, como igreja, queridos, quando entregamos a nossa vida a Jesus, então, justamente Deus vem fazer morada na nossa vida, para que onde
nós possamos estar, então Deus está conosco. Quando Jesus fala daquela promessa, estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos, é porque Ele está nesse coração convertido, nesse coração limpo, nesse coração que se tornou morada de Deus. Pensando nisto, eu pensei em três verdades, né, que eu quero compartilhar com vocês hoje à noite sobre um coração assim convertido, esse coração quebrantado, esse coração limpo, esse coração que se torna morada do Altíssimo. Primeiro, é um coração que ama Jesus. Um coração convertido. É um coração que ama a Jesus. Quando eu digo assim, que é um coração que ama Jesus, porque para este coração quebrantado, Jesus é absoluto. Jesus é para um coração quebrantado algo incomparável. Nós não podemos comparar Jesus até com um amor que nós temos por nós mesmos, ou até por uma pessoa, né? Pode ser o nosso marido, esposa, filhos, pai, mãe. Então, um coração realmente quebrantado e convertido é um coração que ama Jesus. Ama Jesus. Isso faz uma diferença enorme quando esse coração ama Jesus. Coração que ama Jesus, ele tem profundidade, ele tira realmente as pedras, a palavra entra de uma forma profunda. Então, o pau quebra, as circunstâncias vêm, mas é um coração que ama Jesus. E isso faz realmente uma diferença muito grande. Coração que ama Jesus, ele não é iludido. Ele não tem os seus olhos postos no material. Ele não é enganado. Ele não é iludido pelos fascínios das riquezas. Ele é um coração que ama Jesus. Ele é um coração que está em constante transformação. Ele realmente é um solo bom. E com o tempo fica cada vez melhor. O solo dele é bom. Sempre bom. Então, quando a palavra cai nesse coração, ele produz, ele frutifica. Ele chega a produzir 100, né? Chega a produzir 70, 30, mas é um coração que frutifica. Passa-se o tempo, mas se vê realmente o fruto nesse coração. Então, um coração quebrantado é um coração realmente que ama a Jesus. Segundo, né, um coração convertido, além dele amar Jesus, além dele gostar de Jesus, querer Jesus. Então, algo realmente acontece na sua vida. Ele realmente é transformado, não é? Ele tem realmente atitudes que mostram que ele é realmente um coração quebrantado. Ele ama Jesus, mas esse amor é algo que se torna visível. É como a pastora falou, né? Jesus era uma pessoa que o coração dele era um coração tão bondoso, tão cheio de amor, tão cheio de virtudes, que ele atraía pessoas
Pessoas eram atraídas para estar perto de Jesus. Então, um coração bom, né? Um coração que atrai outras pessoas. Mas para termos esse coração bom, queridos, tem que ser realmente um coração quebrantado, um coração que não só ama Jesus, mas é um coração mutável, né, que demonstra frutos na sua vida. Então, para nós vermos um exemplo bem bacana de alguém que começou realmente a amar Jesus, começou a ter realmente o seu coração transformado, e isso mudou completamente a sua vida. Vamos lá para o Evangelho de Lucas, capítulo 19, e é uma história que todos nós sabemos dessa história, especialmente se você foi em uma igreja desde cedo, você já ouviu falar da história de Zaqueu, o publicano. Então, a partir do versículo 1, lá diz assim, né? Jesus entrando em Jericó, ele atravessava toda a cidade, e eis que um homem chamado Zaqueu, líderes dos publicanos e rico, olha, né? Então, Zaqueu era uma pessoa de bem com a vida, assim, nesse sentido que a gente pode dizer do plano material. Quando diz aqui que Zaqueu, ele era maioral dos publicanos, ou chefe dos publicanos e rico, os publicanos eram judeus, que eles trabalhavam para o Império Romano, e uma das finalidades desse trabalho era a arrecadação de impostos. Então, por isso que os judeus não gostavam de um judeu publicano, porque ele sempre estava cobrando os impostos para o Império Romano. Então, eu estava vendo um outro dia, né, foi aberto o concurso público para auditor fiscal, né, para trabalhar na Receita Federal, né? Então, primeiramente, tem que ter graduação, né, para só a nível superior chamado. Mas olha o salário inicial de um auditor fiscal. Simplesmente a bagatela de R$21.000, mais alguns centavos aí, perto de R$22.000, além de outras vantagens. Bom salário, não é não? R$22.000, né? Então, para o auditor inicial, imagine quem ocupa o cargo de chefia. Ele é o chefe dos auditores. Então, imagine quanto não é o salário dele, né? Então, só para a gente ter uma ideia de quem era Zaqueu aqui. Mas diz que Zaqueu procurava ver Jesus, mas não podia por causa da multidão, porque ele era de pequena estatura. Então, ele vai, corre, sobe a uma figueira brava, né? Era uma figueira que não produzia figos. E ficou ali para ver Jesus, porque Jesus estava passando naquela rua. E diz que quando Jesus passou ali naquele lugar, versículo 5, ele levanta os olhos e diz para Zaqueu: Zaqueu, desce depressa, porque me convém hoje ficar em tua casa. Que maravilha, né? Para Zaqueu, ele deve ter se sentido assim: rapaz, como é que Jesus sabe o meu nome? Me chamou pelo nome, me pediu para descer da figueira, e ainda disse que ia ficar comigo na minha casa, se hospedar comigo. E ele desce com toda a pressa, recebe Jesus com alegria, leva Jesus para sua casa, com certeza os discípulos, hospeda eles em casa, oferece realmente o melhor que ele tinha. Outros até murmuraram: como é que Jesus se hospeda com esse homem pecador?
Então, em um determinado momento, Jesus levanta e se dirige ao Senhor e diz, aí no versículo 8, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, vou dar 4 vezes mais a essa pessoa. E Jesus diz, olha, hoje houve salvação nesta casa, pois ele também é filho de Abraão, e ele conclui e diz, a missão do Filho do Homem. O Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Então, queridos, um coração que ama Jesus, um coração que ele é transformado, e um coração que toma atitudes. Veja bem, em nenhum momento aqui houve uma palavra de Jesus, mas Zaqueu, ele realmente entendeu. Ele compreendeu que o melhor desta vida aqui, queridos, é uma caminhada com Jesus. Zaqueu entendeu, né, que caminhar com Jesus é algo assim inenarrável. A gente não tem nem palavras, às vezes, para explicar o que é caminhar com Jesus. Será que o nosso coração está pronto para caminhar com Jesus? Seu coração é aquele que ouve a palavra de Deus e você diz, cara, não estou nem aí. E logo, seu coração não recebe nenhum tipo de transformação. Será que seu coração é duro? Você ouve, mas nada acontece. Será que seu coração é materialista? Só pensa nas coisas aqui como se não tivesse uma vida após morte, uma vida eterna? Ou será que, pela glória de Deus, o nosso coração é esse solo produtivo, cultivado? Aquele coração quebrantado, que está buscando diariamente ser frutífero, com resultados. Zaqueu mostrou resultados aqui, queridos. Jesus diz, né, em outros textos, que a maioria dos publicanos eram avarentos. Pessoas avarentas é tão apegado a dinheiro que, meu amigo, a mão da pessoa é tão fechada que se botar um sorrisal, ele atravessa o mar a nado, e quando chega lá, o sorrisal está inteirinho na mão dele. Mas Zaqueu não, Zaqueu disse logo, eu vou dar a metade dos meus bens. E eu vou até na lista ver se em uma pessoa eu pedi a mais do que eu devia pedir como imposto, eu vou dar 4 vezes mais àquela pessoa. E Jesus disse, cara, que coisa maravilhosa, hoje houve salvação nessa casa, não é? Porque houve realmente transformação. Então, são atitudes de coração, e que eu creio que é isso que Deus espera de cada um de nós. O coração transformado, queridos, revela quem de fato nós somos. A gente pensa que não, viu? Mas o evangelho é esse, que começa no interior e se expõe no exterior. É um coração convertido, queridos, é um coração atraente, né? Atrai coisas positivas para si e para os outros. Mas especialmente é um coração que ama Jesus, ama Jesus, ama Jesus. Jesus é primeiro, Jesus é único, Jesus é absoluto.
pois é um coração que se deixa ser transformado. E é um coração de atitude. Não é só palavras. Eu e a pastora, né, nós brincamos, tem alguém que diz tão fácil, eu te amo, te amo, te amo. Mas só tem palavras, queridos, não tem atitudes, né? Quem ama tem atitudes. Às vezes nem fala te amo, mas tem atitude, né, que demonstra que ama. Queridos, coração quebrantado. Que o Espírito Santo possa, né, sempre nos dar esse coração quebrantado. Esse coração que ama Jesus. Esse coração frutífero que se deixa ser transformado. Esse coração que tem atitudes. Amém? Concluindo já nesta noite, né? Nossa meditação hoje. Quero concluir lhe incentivando, dando esse incentivo para você. Porque duas pessoas, né, nos conhecem muito bem mesmo, muito bem. Primeiramente Deus, segundo você mesmo, né? Nós nos conhecemos. Então, que esta semana seja justamente uma semana rica, em que haja realmente essa reflexão a respeito do coração quebrantado. E que você possa, com toda sinceridade, dizer assim para Deus, Deus, como é que está o meu coração? E se você chegar à conclusão, né, de que você precisa realmente do toque de Deus, então não fique assim acanhado, né? Mas deixa Deus tocar profundamente no teu coração, para que nós possamos ser aquela pessoa que Ele quer que nós sejamos.